Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 1 ao 18. E neste primeiro momento, vamos ler apenas o versículo 17. Depois leremos toda a perícope, ou todo esse grande parágrafo, do 1 ao 18. Mas por enquanto, apenas o versículo 17, pois foi baseado nesse versículo que nós elaboramos o subtema desta noite, o subtema da exposição desse parágrafo, que na linguagem hermenêutica técnica é chamada de perícope. Vocês vão perceber que está logo no finalzinho, mas é necessário ler todo o texto. Vamos ler juntos? Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu, todos juntos, para que pudesse resistir a Deus? Quem disse isso? O apóstolo? O apóstolo? Repitam aí, tem a chance de repetirem. Pedro. Não foi dito isso, Pedro? Pedrão. Aí, olha, entendeu? Eu vou chegar lá. Pedro. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudéssemos resistir a Deus? Pedro. Agora, a leitura completa será feita do 1 ao 18. Só que vai ficar bem mais claro para você se a leitura for feita à luz de Efésios 3 e Gênesis 12. Como é que é, pastor? A leitura de Atos 11, do 1 ao 18, ela será uma leitura bem mais... ela será mais percebida, a sua profundidade, se esse texto for lido à luz de Gênesis 12, os primeiros versículos, e à luz de Efésios 3, sim. Eu diria Efésios, os capítulos 2 e 3, mas o tempo não nos é favorável. Então, primeiro Gênesis, capítulo 12. Depois vamos para Efésios, capítulo 3. Aí sim, depois vamos fazer a leitura completa de Atos 1 a 18. Vamos para Gênesis 12. A Bíblia é perfeita, gente. Gênesis, palavra de Deus, o capítulo 12. E aí vamos ver se você consegue perceber, vocês conseguem, e de fato já sabem disso, não é? O link que existe aí. Gênesis, capítulo 12. O Senhor chama Abraão de Ur, da Mesopotâmia, o berço da humanidade, não é? Para quem estudou aí, tanto história como geografia. Gênesis 12. Vamos ler do primeiro versículo. Ora, disse o Senhor a Abraão, todos juntos: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora notem, grifem na sua Bíblia, o que mais nos interessa está aí, para hoje. Todos juntos? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está dizendo para Abraão aí isso é pregação do Evangelho, gente. O que Deus está dizendo para Abraão é: um que fará parte da tua descendência virá, e esse virá para abençoar todos os povos, todas as nações.
todas as línguas. E esse veio. Quem foi esse? Jesus. É tanto que em Mateus, a genealogia de Mateus, ele começa assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Agora vamos para Efésios, carta de Deus, capítulo 3. Aí depois vamos para Atos, aí você vai ver o porquê desse tema, não resista a Deus, que tem tudo a ver com o capítulo 10, que foi trabalhado aqui também. Carta de Deus aos Efésios, o capítulo 3. O porquê desse tema, não resista a Deus? Primeiro já mostramos que ele tem base aí, não é? Bíblica, mas vamos primeiro para a carta de Deus aos Efésios, capítulo 3. Eu deveria ler a partir do capítulo 2, mas o bom senso pastoral diz que não. Então vamos para o capítulo 3. Da carta de Deus aos Efésios. A partir do versículo 6. O que é que diz o texto aí? Para não ficar pela metade, é a partir do primeiro versículo, gente, porque senão vai ficar meio truncado a leitura. A partir do primeiro versículo. Vamos lá, eu sei que a hora corre rápido, mas dá para ler. Vamos lá. Por esta causa, eu, Paulo, você vai entender que causa é essa. Sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de quem, gente? Grave isso. Por amor de vós, gentios. Ele já tinha feito referência a ele no capítulo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o quê? O mistério. Preste bem atenção, na Escritura o mistério tem a ver com algo que estava escondido, mas que Deus resolveu agora revelar. Algo que estava em segredo por vontade de Deus, mas agora no tempo certo ele resolveu revelar. E está aí a revelação. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, está lá no capítulo 2, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele repete, hein? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito. Agora vai revelar o mistério. Qual é o mistério? Todos juntos. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Entendem, queridos? Agora, com Gênesis 12 na mente e Efésios 3, vamos ler agora Atos 11. E vocês vão entender Atos 11 agora. Porque Atos 11 continua Atos 10. O que é que nós temos em Atos 10? Lucas narra alguns episódios em Atos 10. Deus visita Cornélio, um gentio, e manda que ele chame, ordena para que ele mande chamar Pedro. Concomitantemente, ao mesmo tempo, Deus visita Pedro através de um lençol para santificá-lo, para quebrar os seus equívocos bíblicos, teológicos, preconceituosos. Outro episódio, os homens chegam lá, atendendo a ordem de Cornélio, e chama Pedro. Pedro atende e vai para a casa de Cornélio.
Lá pega a palavra. Antes de chegar à conclusão do sermão, o Espírito Santo desce sobre Cornélio, toda a família, sobre os gentios. Beleza? Agora veja o que acontece no capítulo 11. Veja o que essa obra feita gerou. E aí Lucas vai narrar no capítulo 11. Vamos lá então. Primeiro versículo. Do 1 ao 3, primeiro momento, observem. O que aconteceu lá na casa de Cornélio chegou ao conhecimento dos cristãos judeus. E olha como eles reagiram. Primeiro diz aí, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Segura aí. Veja, o que havia acontecido lá em Cesareia, na vida de Cornélio, de toda a família, até mesmo de subalternos seus, chegou ao conhecimento da igreja que estava na Judeia. Foi tão impactante isso que o conhecimento chegou lá rapidinho. Hernandes chama de notícia alvissareira. Uma boa notícia chegou lá. Agora, tristeza. A notícia boa chegou lá. Eles se alegraram. Eles vibraram que os gentios foram alcançados pelo Evangelho. E presta atenção, nesse meio aí tem apóstolos, viu? Por favor, em nome de Cristo, você tem que ler isso mesmo. Nesse meio aí tem apóstolos. Não é falso apóstolo, não, é apóstolo verdadeiro. É para mostrar que todos nós ainda estamos no processo de santificação. Eu já abro logo esse parênteses. Aprenda a ter paciência com o outro no processo de santificação. Nesse meio tem apóstolo. E vejam como ele e os irmãos reagiram a essa boa notícia, gente. Vamos lá agora. Versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, os cristãos judeus, fizeram o que com ele? O arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Pode deixar no 3 mesmo, Tiago, por enquanto. Primeiro, uma notícia maravilhosa chegou até lá. Deveriam ter se alegrado, não se alegraram. Quando Pedro volta, o colocaram na parede e disseram: você entrou na casa de um incircunciso. Agora preste bem atenção, meu irmão. O problema não é o que muitas vezes pensamos, não. Foi Deus que mandou colocar. Foi Deus que estabeleceu a circuncisão na antiga administração da Aliança da Graça. O problema é que eles passaram a ter uma concepção equivocada sobre ela. O problema é que eles começaram a ter um comportamento totalmente contrário ao verdadeiro significado da circuncisão da antiga administração da Aliança da Graça. Você vê um certo zelo aí, mas um zelo sem entendimento. Queridos, eles fizeram uma inquisição sem fogueira para Pedro. Eles censuram e interrogam. Eu estou falando de apóstolos, só não é dito quem deles estava aí, né? Eles censuram e eles interrogam Pedro. Agora vem a defesa e a exposição vívida do que aconteceu lá. Pedro agora vai fazer a defesa dele. Vamos lá, a partir do versículo 4. Veja que coisa linda. Agora a defesa. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase
Tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado dos céus pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata. E o quê? Como? Ao que eu respondi: de modo nenhum. Pedro está defendendo diante dos seus irmãos, os cristãos judeus e até apóstolos. De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez ele está narrando, repetindo. Falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, narra Pedro. E de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora, ele está repetindo o que está em Atos 10. Pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, todos juntos, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Deixa aí. Aliás, até o 17, por favor, João. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então observe. Primeiro, nós temos uma notícia maravilhosa chegando ao conhecimento dos apóstolos e dos cristãos judeus que estavam na Judéia. Segundo, o narrador Lucas narra agora Pedro sendo inquirido, censurado, interrogado, porque entrou na casa de um gentio, um incircunciso. Terceiro, o narrador agora narra a defesa e exposição que Pedro faz de forma vívida do que aconteceu. E quando Pedro vai fazer essa exposição, preste bem atenção, ele evoca a visão que Deus deu. Ele vai para os fatos. Eu trabalhei com um presbítero em Recife que ele sempre falava assim: contra fatos não há argumentos. Dizia esse velho presbítero. Digo velho porque está velho mesmo hoje. Está caminhando aí para os 80 anos, mais ou menos. Mas quando eu uso essa expressão, eu lembro dele. Ele usa fatos. A visão. Ele evoca aí, ele traz à tona uma ordem recebida. A visão que ele recebeu lá em Jope. A ordem recebida. Antes dos homens chegarem, os homens chegam, o Espírito Santo ordena: tem homens lá embaixo. Eles vieram te chamar. E a minha ordem é: vá sem resistir. Vá sem fazer objeções. Uma ordem. Nessa defesa, ele mostra como Deus prepara o cenário.
Ao mesmo tempo que Deus estava visitando Cornélio através de um anjo, quase que ao mesmo tempo Deus está santificando Pedro. Ou seja, quando nós estudamos o ser de Deus e a sua providência, tem uma palavrinha que nós usamos chamada convergência. Convergência. Ou concorrência. O que significa? É que Deus ele usa situações diversas e fazem com que todas elas trabalhem objetivando o mesmo alvo. O anjo em Cornélio, quase que ao mesmo tempo Deus manda um lençol do céu e trata com Pedro. Isso é concorrência, isso é convergência. Eis aí uma das características de Deus como provedor. Entende, queridos? E por último, ele trabalha a ação de Deus. Antes de terminar a pregação, o Espírito Santo desce. Ação soberana. Isso nessa terceira parte do texto. E aí a última parte do texto tem um resultado glorioso. Qual foi o resultado? Versículo 18. Primeiro estamos recapitulando a narração, para daí a gente extrair as lições. Observe aí. Versículo 18. Qual foi o resultado? Todos juntos. Aleluia. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Daí o subtema: não resista a Deus. Pois o próprio apóstolo Pedro, em Atos 10, ele é apresentado com uma certa resistência, meus irmãos. A resistência é o quê? Resistência ao plano histórico redentivo de Deus. Deus já havia determinado antes da fundação do mundo que iria formar um povo para si, e esse povo seria feito de judeus e gentios. Seria feito de homens de todas as raças, tribos, povos e nações. E quando ele chama o Israel dele, da antiga administração da Aliança da Graça, era para Israel ser luz para as nações. Só que Israel pratica grandes equívocos. Quando Deus manda Israel se separar das nações pagãs, é se separar das suas práticas. E na medida que Israel se separasse do pecado das nações pagãs, Israel seria luz para essas mesmas nações. Mas não, Israel não entendeu isso. E acabou fazendo uma separação para além do que devia. Mas veja lá em Gênesis 12. Um descendente teu, Abraão, virá e abençoar todas as famílias da terra. Isso aí é evangelho. Lá, escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que Deus pregou para Abraão o evangelho. Está lá Gálatas 3 e 4. Efésios capítulo 2 e o capítulo 3, Paulo está dizendo que o mistério que foi revelado a ele é que os gentios fariam parte do mesmo povo de Deus junto com os judeus em Cristo Jesus. Agora, preste bem atenção, entre o decreto de Deus e a execução dele, isso se dá no tempo e no espaço. Isso requer um processo. E nesse processo, nós encontramos no capítulo 10 Pedro com uma certa resistência. Pedro com uma certa resistência ao plano histórico redentivo de Deus. Não se esqueçam disso. Se ele não tivesse resistência, não precisaria Deus mandar descer um lençol dos céus com animais impuros. Mas quando, depois de vencido por Deus, deixando Pedro de resistir,
volta para o capítulo, volta para os seus, e quando volta ele encontra o quê? Resistência. Ele encontra a resistência de outros apóstolos e ele encontra a resistência de irmãos cristãos. Eu estou falando de irmãos verdadeiros, viu, gente? Então a primeira lição que queremos compartilhar com vocês aqui é cuidado para não nos encontrarmos resistindo à obra de Deus. E muitas vezes disfarçado de zelo, disfarçado de uma pseudo-piedade. Cuidado! Pois os que resistiram também com esse certo zelo. Mas aí Martin Lloyd Jones, um pregador britânico, congregacional, reformado, ele escreveu um livro da editora Pé. Se você um dia puder adquirir esse livro, adquira. Sinceros, porém errados. Todo ele baseado em Romanos capítulo 10. Cuidado, meu irmão. Você pode estar sendo sincero ao máximo, mas errado. Cuidado para não se encontrar resistindo à ação de Deus, à obra de Deus, em nome de certos zelos. Essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. O que estava acontecendo ali é o que Paulo diz em Efésios 2. Gentios e judeus fazendo parte do mesmo corpo. O que estava acontecendo ali é a propósito de Deus. É Deus executando o seu plano histórico redentivo. Mas, no entanto, alguns apóstolos também resistiram. Se os apóstolos, nesse processo de santificação, chegaram até certo ponto resistir ao plano histórico redentivo de Deus, é diferente com você? Então cuidado. Cuidado para você não ser obstáculo na obra. É claro que Deus te ama tanto que Ele vai tirar de você o obstáculo. O que Ele fez com Pedro, Ele pode fazer e Ele continua fazendo com você e comigo. Necessariamente Ele não usa o mesmo modus operandi. Porque Deus é soberano. Não espere que Ele mande um lençol hoje não, Ele manda outras coisas. Ele manda outras coisas. Então, em nome de Jesus Cristo, cuidado. A primeira lição é direta, objetiva. Cuidado para você não ser encontrado resistindo a Deus em nome de um zelo sem entendimento. Eles estavam com zelo sim, mas um zelo sem entendimento. É a linguagem da carta de Deus aos Romanos capítulo 10. Segunda lição. Cuidado com as concepções equivocadas do que Deus diz na sua palavra. Cuidado por você não achar que sabe sem saber e a partir daí querer complicar a coisa. Cuidado, essa mensagem é para mim como pastor também. Essa mensagem é para você. Cuidado, paciência. Toda quinta-feira pós Consciência Cristã, eu faço questão de dizer o que vou dizer aqui agora. Porque toda conferência que eu fui, quando eu voltava, eu falava isso para a igreja, onde eu pastoreei. Que bênção, hein, gente? Se você puder, e aqui eu quero tirar o chapéu para o pastor Eudes. Sempre prudente, não deixe de dar o dízimo na sua igreja. Não deixe de dar oferta onde você dá. Mas se você puder fazer aí um pouco a mais do que você pode, nos adote aqui. Ai, que bom senso, não é? Porque eu vejo às vezes pastores por aí fazendo os seus eventos e quase que dizendo, olha, deixa de dar o dízimo na sua igreja e dê aqui, e oferte aqui. E não, o cara, não é? Lindo aquele comportamento dele, lindo, viu? Minha oração hoje tem sido, Senhor, levanta esses milionários do Brasil para ofertar aquelas tendas que ele quer comprar, que tem abençoado muita gente. Mas sim, pastor, o que tem a ver o Eudes com Consciência Cristã, com aqui agora? Tem tudo a ver com a segunda lição. Cuidado para você não achar que sabe sem saber e a partir daí atrapalhar a obra. E Consciência Cristã, não entendi ainda. Quem ouviu aqui a mensagem do reverendo Arnaldo Lindório? Escute novamente. Quem ouviu a mensagem do reverendo Arivon Marinho, congregacional? Escuta novamente.
Agora eu vou dizer mais para você ainda. Se você não teve paciência por conta da dicção do português, eu já conheço a literatura do Tiago Cavaco há um bom tempo. Eu tenho um livro dele, Cuidado com o Alemão é um deles, muito bom. Ele pastoreia a Igreja Batista da Lapa. Você não precisa concordar com tudo que ele diz e faz por aí, não, no aspecto da cultura. Mas ouça o sermão que ele pregou também lá, viu? Ali é profundidade, meu amigão. Ouça todos que pregaram lá. Eu só estou destacando alguns. Mas sim, pastor, não entendi ainda por que você é cristão. É porque aquilo que pode ser bênção na vida de uns pode ser maldição na vida do outro. Como assim? Se o que ouviram lá não praticaram, é maldição. Porque a Bíblia diz: a quem muito se deu, muito será cobrado. Que quem foi lá volte mais humilde, volte mais piedoso, mais sensível, mais quebrantado, mais e mais. É ou não é, Carlos? Tem que ser, meu irmão. Se você diz que leu determinado livro, tem um livro muito bom sobre do orgulho à humildade. Quem já leu esse livro aí? Recomendo também. Do orgulho à humildade. Se você lê um livro desse, apenas para dizer que leu, apenas para dizer que você conhece, não. O primeiro é: Deus usou esse livro para mudar você. Deus usou esse livro para transformar você numa pessoa mais humilde. Porque senão, a quem muito se deu, muito será cobrado. Então essa é a segunda lição. Cuidado para você não achar que sabe sem saber, e a partir daí você fazer um mal a você mesmo e ao outro. Porque quem acha que sabe sem saber não se dá ao aprendizado, não se torna uma pessoa ensinável. Lembre-se que ainda que você saiba, você precisa saber sempre, porque não tem um ser humano na terra que ouse dizer: eu já sei de tudo. Só tem um que sabe de tudo, não precisou pesquisar, não precisa estudar. Deus, Ele sabe de tudo. Veja, aqueles que resistiram, resistiram achando que eles sabiam. Então, cuidado. É para mim, gente de coração. Aqui não é discurso demagógico, não. Às vezes os pastores são acusados de ser demagógicos. Não é para mim primeiro. Não, é para mim primeiro mesmo, Deus é testemunha. Quando eu ouço o sermão, a primeira pessoa que eu coloco na frente do sermão é um ser humano chamado Luiz Ronilson. Porque do contrário, meu irmão, então a primeira lição: cuidado, não resista à obra de Deus. Segunda lição: cuidado em achar que você sabe sem saber e a partir daí tomar decisões erradas. Uma delas, resistir, fazer inquisição sem fogueira. Estava lá Pedro fazendo a obra, Deus fazendo a obra, salvando os gentios. Quando ele volta: ei, como é que é isso aí? Deus seja louvado pela fé reformada. Que tradição linda, gente. Nós somos apaixonados, sim, porque leva a Bíblia a sério. Mas eu estou falando isso como um ressalto para o que eu vou dizer agora. Cuidado, que nós temos uma tendência de nos acharmos os únicos. E aí é a terceira lição. De acharmos que cuidado para não acharmos que nós patenteamos Deus. Nós não patenteamos Deus. Ele é o Deus dos judeus, Ele é o Deus dos gentios, Ele é o Deus daquele que ousa temê-lo. Lembre-se de Raabe. Pregamos um sermão aqui, Josué 2. Lembre-se dela. Raabe entrou na genealogia de Jesus Cristo. Lembre-se dela. Lembre-se da mulher samaritana, já no Evangelho. Cuidado para não ter. Nós presbiterianos, olha que maravilha ser presbiteriano. Mas cuidado. A igreja presbiteriana não é a única igreja do Senhor, não. Ela é uma delas. Cuidado para você não querer inferiorizar quem não é presbiteriano. Cuidado, porque o mesmo sangue que foi derramado para salvar você, foi o mesmo sangue que foi derramado para salvar quem está na Igreja Batista, quem está na Assembleia de Deus. Eu digo isso porque, como pastor, eu vejo às vezes nos grupos os caras detonando, matando, cortando o pescoço do irmãozinho. Cuidado.
Ninguém aqui patenteou Deus. Quarta lição. Recapitulando o que foi dito no capítulo 10. Quando Pedro faz a sua defesa e exposição detalhada, ele evoca o que aconteceu lá. Estando eu a pregar, o Espírito Santo caiu sobre eles. Quarta lição. Nós não somos os empresários do Espírito Santo, que marcamos a hora para ele operar, quando operar, sobre quem ele deve operar. Ainda bem, gente. Ainda bem que não somos nós que decidimos quando ele deve operar. Porque se fosse misericórdia. Ainda bem que não somos nós que decidimos como ele deve operar. Ainda bem que não somos nós que decidimos sobre quem ele deve operar. Ainda bem, meu irmão. Lembra da teologia da pregação de Arivan Marinho? Uma das partes do sermão dele foi, na introdução, foi... Arivan Marinho já pregou numa igreja que eu pastorei lá em Recife. Eu espero um dia, se o Senhor Deus permitir, trazê-lo aqui. Ele já pregou no aniversário da igreja que eu pastorei lá em Cabo. Uma benção, ele pastoreia a igreja congregacional da Aliança. É um bairro em Recife. Estância. A Aliança é a denominação dele, a Estância Recife. E ele vai estar aqui, viu, na Juvep, viu? Congresso da Juvep em abril, muito bom. A gente vai divulgar isso aqui depois, para você se inscrever, se você puder, vai ter um congresso aqui. Lembra o que ele falou sobre o profeta Jonas? É que a teologia dele não serviu à missão e a teologia dele não serviu à piedade. Ele tinha uma boa teologia, mas não serviu à missão e nem serviu à piedade. E ele mostrou isso, de fato, lá na Bíblia. Arivan Marinho, com certeza, leu Eugene Peterson. Eugene Peterson escreveu um livro só falando sobre Jonas, a vocação espiritual na vida do profeta Jonas. Cuidado, em nome de Jesus Cristo. A teologia, ela deve servir à missão, ela deve servir à piedade. Nós não somos empresários de Deus. É muito bonitinho a gente falar isso olhando para os pentecostais, não é? A gente gosta de dizer isso olhando para os pentecostais. É como se dissesse, olha, essa mensagem aqui, não, essa mensagem é para nós também. É para nós também. Essa mensagem aí é para nós também. Nós não temos hoje a igreja resistindo a gentios, não temos não, mas temos outros tipos de pecados cometidos. Cuidado, porque Tiago diz lá, Tiago capítulo 2 fala da acepção de pessoas. Cuidado, para você não querer dar atenção só para quem tem. Cuidado para que os seus olhos não enxerguem apenas quem tem. Que isso, pastor? Não, estou falando a verdade, isso é para mim também. Cuidado, cuidado em querer conceder as cadeiras da frente para quem tem, está lá em Tiago. Ele está tratando de um problema que já existia lá. Mas com a gente aqui hoje não, aqui não. Aqui não acontece isso não. Brincando, né? Acontece. Atente para isso. Não resista o plano histórico redentivo de Deus. Segundo, cuidado com o achar que você sabe sem saber e você pode tomar decisões erradas. Cuidado com as concepções equivocadas sobre a fé, sobre a salvação. Pode levar também a tomar decisões erradas. E cuidado por você não achar que você é empresário de Deus. Não se aplica isso só a pentecostais, não, a reformados também. E eu gostaria de dizer isso até para alguns pastores reformados no Brasil, seja presbiteriano, batista ou não. Porque às vezes tem um comportamento como se só eles soubessem. Só eles soubessem. É o tal do pedigree. Eu posso compartilhar com vocês, sem generalizar. É mais ou menos assim. O cara chega para você assim, que é o pastor Luiz Onilson. A primeira pergunta que o cara faz é, estudou aonde? Não estou inventando, não. Se você disser, eu estudei no... Aí o cara... Se você disser, eu estudei... O cara... Literalmente, você percebe isso, viu, gente?
Isso é pecado. E aqui não estamos tirando a importância, o valor dessas instituições, não, pelo contrário. Se me perguntarem, eu incentivo a ir lá, a dar um pulo lá, o horário aí. Eu olhei para o relógio ali, 21h17. Cuidado aqui dentro. Cuidado da tua relação aqui dentro. Mas eu não posso encerrar sem a última lição, baseada no versículo 18. O resultado. A alegria por ver a salvação de Deus chegando na vida de outros povos. Ainda bem que eles foram convencidos pela defesa e pela exposição vívida que Pedro fez. Ainda bem que os outros apóstolos, os irmãos, lição para nós. Nos alegremos. Nos alegremos com a salvação de Deus chegando na vida de tantas outras pessoas. Nos alegremos ao percebermos outras igrejas do Senhor verdadeiras também crescendo em qualidade e em quantidade. O que te leva a se alegrar, a sorrir? O que te leva? Você se alegra ao ver o outro sendo abençoado? Ao ver o outro sendo abençoado, você se alegra? Eu volto a repetir, escute o Ronaldo Lindório. Se você não conseguir ouvir nenhuma outra mensagem, eu recomendo que você escute todas. Mas tente ouvir Ronaldo Lindório. Porque tem uma parte que ele vai tratar lá dos dons. E ele vai aplicar dizendo o seguinte: Deus deu dons. Não é para você competir com ninguém na igreja, não. Que maravilha. Porque tem cristão que não entendeu errado, acha que o dom é para competir com o outro. Que mensagem. Como todas foram. Deus não deu dom para você competir na igreja. Então a pergunta que eu faço aqui é: você se alegra em ver o outro avançando na fé, crescendo na fé, desempenhando? Você se alegra com a luz que Deus deu ao outro? Escuta essa frase aqui. Não é nossa, é de um colega de ministério que, tratando da cultura da honra, ele usa essa expressão. Agora aplique isso na família, na igreja, no Estado. Aplique isso na perspectiva reformada. Quinto mandamento. Observem. Os filhos honram os pais e os pais promovem os filhos. Gravou? Vou repetir. Os filhos honram e os pais promovem os. É isso que evita a competição. Isso é quinto mandamento na prática. Agora, isso na família igreja, a liderança é honrada pelos filhos. A igreja, o Senhor trata essa linguagem de família também, Ele usa isso. As ovelhas são como filhos da liderança da igreja. Então, os filhos honram seus pais, mas os pais fazem o que com seus filhos? Promovem, trabalham para que eles cresçam, eles avançam, eles exerçam os seus dons, exerçam os seus talentos. Ah, que coisa boa, porque tudo isso faz a igreja crescer em qualidade e em quantidade. Deus é glorificado. É isso, resumindo o que é. Já pregamos uma série sobre isso aqui, cultura da honra. Tem gente que tem dificuldade de tecer um elogio para o outro, como se, olha, por isso que eu não gosto de elogiar. Não, então resolva com Deus, porque Ele manda elogiar. Mas porque eu tenho medo de elogiar, a pessoa se orgulhar, e é problema dela com Deus, meu amigo. O elogio que eu estou dando a ela é como um ato de adoração a Deus. Se ele vai tomar isso, vai se orgulhar, é ele e Deus, é a pessoa e Deus. Mas como tem gente que tem dificuldade de fazer isso? Então eu vou repetir. Os filhos honram na perspectiva de Deus. E os pais fazem o quê?
Então, meu irmão, vou dar um exemplo de mim como docente da igreja, o ministro da palavra, na linguagem do manual presbiteriano, o ministro da palavra. Eu devo promover cada ovelha aqui para vê-las exercendo o seu dom, avançando. Eu estou muito empolgado com o João, com o presidente da UPH, porque o cara está empolgado, o cara está trabalhando. Não é não, Guilherme? Eu preciso dizer, que maravilha! Aí você olha para a SAF, aí você olha para a UPA, olha para o CP, aí você olha para um jovem se destacando, aí você olha para outro ali. E isso me empolga a me preparar mais, a pegar 10 comentários de Atos, colocar na minha escrivania e ler. Queridos, preste bem atenção, aqui não é profanação não. Cada simples posição dessa, que tem que ser seletiva ao máximo por conta do tempo, são 10 comentários na escrivania, você indo para lá e você indo para cá, lendo todo o capítulo comentado pelos autores. E tendo que ser seletivo para trazer aquilo que é necessário. E a gente faz isso com empolgação, para promover, entendeu, Breno? Entendeu, Lucas? Eu quero ver um dia o Lucas exercendo o dom dele. Agora, qual é o dom? Vamos trabalhar para isso. E nada de, eita, o Lucas está avançando. Eita. Aí eu começo a encarar o Lucas como uma ameaça para mim. Quando eu encaro o Lucas como uma ameaça para mim, o que é que eu vou fazer com ele? Pecaminosamente? Vou marginalizá-lo. Aí é desgraça total. É desgraça para mim, é desgraça para ele, a igreja sofre. Todavia, ainda bem que tem um Senhor que governa a igreja. Então que Deus nos abençoe, queridos. Hoje e sempre.